Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos nos colocar de pé. Momento esse que nós estamos diante dele, amém? Diante desse Deus de graça, de bondade e misericórdia. Esse Deus que tem sustentado a sua vida. Aleluia. E eu quero já deixar exteriorizar isso, que a presença dele nessa noite já é abundante. Amém? Porque o Espírito Santo de Deus, ele não estava aqui, ele veio com você, meu querido. É a sua presença aqui que faz com que Deus já esteja neste lugar. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus, ele habita aí dentro de você. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Então nós vamos orar nesse momento. Aleluia! Aleluia! Abra sua boca em adoração a esse Deus. Oh, Santo, Santo! Oh, Santo, Santo, Santo! Oh, estás aqui, Senhor! Oh, Pai, nós podemos sentir, meu Deus, Pai, a Tua presença, Pai, oh, no meio da Tua igreja, Senhor, nessa noite. Por isso, Pai, o nosso coração transborda, Senhor, Pai, de alegria, Senhor, de estar aqui, Senhor, de estar aqui, Pai, diante dos Teus altares, Senhor. Oh, Pai, que daremos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor, Pai, tem feito em nossas vidas, Senhor, por todos os livramentos, Pai, por tudo, Senhor, que o Senhor, Pai, tem proporcionado para nós. E o Senhor tem, Pai, nos socorrido. Oh, Pai, nas nossas angústias, nas nossas fraquezas, muitas vezes, Senhor, o Senhor tem renovado a nossa força, no meio, Senhor, Pai, Senhor, da guerra. Oh, aleluia. Oh, Santo, 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 Santo. Digno de glória e de louvor. Abre a sua boca e glorifique ao Senhor. Nós não viemos aqui assistir o culto, irmão. Nós viemos aqui para dar a Ele. Aleluia. E conforme nós vamos dando a Ele glória, honra, poder e majestade, enquanto nós alçamos a nossa voz, a glória dele vai descendo. Amém. Oh, Senhor, nós abrimos este culto em Teu nome nessa noite. Pai, estas portas estão abertas em Teu nome, Senhor. Oh, Pai, é o Senhor, Pai, quem sustenta esta igreja. É o Senhor, Pai, oh, Senhor, que tem colocado palavras, oh, Pai, palavras, Senhor, Pai, de milagres, de mudanças, oh, Pai, na vida desta igreja. Aleluia. Por isso, Pai, recebe o nosso louvor nessa noite. Pai, aquele que entrou, meu Pai, angustiado, triste, muitas vezes, Senhor, sem esperança, Pai, se manifesta nessa noite. Oh, Pai, como Deus, oh, Deus das possibilidades, o Deus que muda a vida, Senhor, do homem. Oh, Pai, que transforma situações. Oh, Pai, se manifesta nessa noite com a Tua glória neste lugar, Senhor. Aleluia. Essa é a oração que nós te fazemos como Teu corpo, Senhor, aqui nesta terra. Nos manda, Pai, a Tua palavra nessa noite, Pai, que seja uma palavra rema, que seja uma palavra, Pai, que venha, Senhor, entrar, Pai, nas entranhas, Pai, do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito. Em nome do Senhor Jesus.
Te convido nesta noite a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Marcos capítulo 5, a partir do verso 25. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo dar nada a aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Aleluia. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra por poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre de todo o mal. Oremos. Senhor Deus, meu Pai amado, nós, neste momento, nos calamos diante da Tua presença, Senhor, para ouvir a Tua voz. Senhor, nós aquietamos o nosso coração diante de Ti, para que o Teu Espírito Santo possa ministrar em nós, para que o Teu Espírito Santo possa ministrar a Tua vontade às nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir nesta noite. Conduza a minha vida, meu Pai, como preletor na Sua casa. Que eu seja aqui um canal de bênção para o Teu povo. E que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade em nosso meio, transformando, restaurando, curando vidas, alimentando e fortalecendo a fé do Senhor que está em nossos corações, para que nós possamos, ao final deste culto, Senhor, após haver rendido a Ti o nosso culto, o nosso louvor e adoração, que nós possamos sair daqui melhores do que quando nós entramos neste lugar, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, é que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Esta é uma palavra bem conhecida de toda a igreja. Nós conhecemos bem esse texto da mulher do fluxo de sangue. E embora eu tenha separado esse texto, que nos ensina grandes coisas, o que eu quero compartilhar e repartir com os irmãos nessa noite está apenas em alguns versículos, não tem muito a ver diretamente com esta mulher. Nós estamos aqui, hoje é domingo, e o nosso culto hoje é sobre andar no poder de Deus. Nós temos aprendido como andar no poder de Deus, né? Temos aprendido aqui a andar, a viver no poder de Deus. Quando nós falamos no poder de Deus, nós imaginamos diversas coisas, mas algo que a palavra nos aponta e nos ensina, que é muito óbvio, muito claro na vida de um cristão. Uma das maneiras, eu acredito que a maneira fundamental para nós andarmos e vivermos, podemos provar, experimentar o poder de Deus em nossas vidas, é justamente através da fé.
Porque sem fé, a própria palavra do Senhor já diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam do Senhor creiam, em primeiro lugar, que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, primeiro ponto, primeira coisa que me vem na mente quando nós falamos em andar no poder de Deus é justamente em viver e andar uma vida de fé. É vivermos uma vida de fé. E é essa questão, é este ponto, é a fé que moveu este milagre. A fé que moveu aquela mulher a receber e a tomar posse da cura em Cristo Jesus naquele momento. É sobre esta ação que eu quero compartilhar com a igreja nesta noite. Quero aqui poder extrair desta pequena palavra, uma palavra tão curta, os seus significados, o que nós podemos aprender, o que nós podemos, através da palavra, compreender da fé do Senhor em nossas vidas. E eu separei alguns pontos que nós possamos estudar nesta noite. E a primeira coisa que, quando eu estava estudando e pesquisando a respeito da fé, a fé genuína, uma fé verdadeira, algumas coisas que eu pude observar é que a fé, ela não é algo que nos possa ser ensinado. Por mais que muitos pregadores, muitas pessoas, homens de Deus, homens de fé, homens que muitas vezes você observa, pessoas que você vê vivendo milagres do Senhor, pessoas que você vê diariamente contando, tendo bênçãos para contar, para testemunhar, pessoas que você olha e fala, não, aquele irmão é uma bênção. Todo dia o Senhor opera um milagre na vida dela, todo dia o Senhor faz algo diferente, algo sobrenatural está sempre acontecendo na vida daquela pessoa. Por mais que seja uma pessoa que ande no poder de Deus e que tenha essa experiência de milagres na sua vida, se você perguntar para ela o que é a fé, e aquela pessoa ela pode te dizer diversas coisas, ela nunca vai saber, nunca vai conseguir te dar uma receita lógica do que é a fé. Porque a fé de Deus ela é manifestada em nossas vidas de formas diferentes. Assim como nós somos pessoas, indivíduos, onde cada um tem a sua característica pessoal, onde cada um tem a sua forma de ser, a sua maneira de pensar, a sua forma de agir. Assim a fé ela vai operar e agir na sua vida de forma diferente. Por quê? Porque talvez a forma que eu pense e talvez que funcione na minha vida, se eu falar para você, olha, Deus fez um milagre tremendo na minha vida ontem, você fala, sério, mas como? Vou te falar, olha, Deus, eu fiz assim, 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 Deus operou a bênção assim, assim, assim. Aí você vai sair daqui pensando, nossa, eu quero viver isso na minha vida. E você vai ficar com aquele testemunho na sua mente, e talvez você vai querer pensar e fazer, se eu fizer a mesma coisa que o irmão fez, talvez isso dê certo na minha vida. E você então, você vai deixar de tomar atitude segundo sua própria natureza, para tentar viver e andar segundo eu ando. E isso talvez não funcione, porque o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para operar na vida da Jaqueline, não é que Ele não vai fazer na sua, Ele pode até fazer na sua, mas a forma que Deus trata com a Jaque é completamente diferente da forma que Deus trata com a Cristina. Deus, a forma que Deus tem, a maneira que Ele tem de falar com a Jaqueline, de ensinar, de mostrar a ela, é totalmente diferente da forma que Deus tem de ensinar ao Ricardo, de tratar a vida do Ricardo. Então logo nós compreendemos que a fé não é algo que nós possamos ensinar a alguém. Você pode dar características da fé, você pode tentar mostrar para as pessoas o que é a fé, como a fé age em nossos corações, como a palavra nos ensina que a fé do Senhor opera em nossas vidas. Mas eu não posso te dar uma receita, olha, como fazer um bolo. Se você prepara ali, você pega 2 ovos, 3 copos de farinha de trigo, eu não sei, né? A Daqui mais já deu risada, acho que eu errei a receita. Mas amém.
você pega uma receita, você faz retinho ali a receita, você vai conseguir copiar o bolo da irmã Dagmar, que é uma bênção. Mas se você tentar copiar a fé da irmã, talvez isso não dê certo, porque a fé dela não é a mesma fé que Deus colocou na sua vida. Então, uma coisa que eu aprendo é que a palavra ela não nos dá uma receita de fé para as nossas vidas. O Senhor nos ensina que nos é necessário andarmos pela fé. O Senhor nos ensina que o seu justo, ele viverá pela fé. Nos ensina que através da fé que o Senhor colocou em nossos corações, é que nós vamos viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Mas, se você me perguntar, mas irmão, como é que eu faço isso? O máximo que eu posso te dar são algumas características do que a palavra do Senhor me ensina sobre uma fé genuína e verdadeira para as nossas vidas. Uma das características, falando aqui a respeito das características de fé para as nossas vidas, é justamente que a fé de Deus, ela não é aquilo que eu acredito. Ah, irmão, agora você começou a bagunçar minha mente. Como assim a fé não é aquilo que eu acredito? Se você olhar lá o que está escrito em Hebreus 11, a palavra do Senhor diz: porque a fé, ela é o firme fundamento. Eu vou abrir para os irmãos poderem me acompanhar e entender o que o Senhor, o que o Espírito Santo tem para falar às nossas vidas. Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, observando este versículo, eu jogo logo a primeira coisa que eu posso concluir, a primeira característica que eu extraio do que a palavra do Senhor me ensina sobre fé, é que a fé não é aquilo que eu acredito, mas a fé é aquilo que eu tenho certeza. A fé ela não é uma mera crença em nossos corações. A fé é uma certeza daquilo que ainda não existe, mas eu tenho certeza. Aquilo que ainda não aconteceu, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Porque isso não é apenas uma esperança. Isso não é apenas algo que, se Deus quiser fazer. Não, eu creio, eu tenho fé. E porque eu creio, se eu tenho fé verdadeiramente, então eu já não acredito apenas, mas eu tenho certeza que eu vou alcançar isso para a minha vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Outra característica de fé genuína em nossas vidas é que a fé não é um mero sistema de crença. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, um perigo que ronda as nossas vidas é a religiosidade. A palavra do Senhor nos ensina justamente sobre isso, a corrermos da religiosidade, de tudo aquilo que rotula, tudo aquilo que é religioso. O Senhor não nos chamou para vivermos uma vida religiosa nesta terra, mas nos chamou para sermos cristãos. O que é cristão? São pessoas que não apenas conheceram, não apenas aceitaram a Cristo, mas que vivem uma vida segundo a vida de Cristo. E então eu não me rotulo a uma forma de pensar. Eu não me encaixo dentro de uma religião, de uma crença, mas eu tenho uma vida, uma identidade. E qual é a nossa identidade? É Cristo Jesus em nós. Esta é a nossa identidade. E a fé, sendo então desta forma, a fé também ela não pode ser um mero sistema de crença, ela não pode ser uma forma de pensar. A fé ela não pode estar ligada a um tipo de religião. Muitos olham e falam: não, qual é a sua religião? Muitas vezes as pessoas nos questionam, né? Qual é a sua religião? E você fala: eu sou crente. Aí tem alguns que falam, né? Não, então, olha aqui, esse é um homem de fé, um homem de Deus. Só que o fato de você ser crente não significa que você é um homem de fé. O fato de você ser um cristão, lógico, a fé do Senhor, como o irmão Robson disse aqui, eu tenho certeza disso. A fé do Senhor, o Senhor colocou fé em todos os nossos corações. Todo cristão tem a fé em seu coração.
Mas você ter a fé e viver pela fé são coisas totalmente diferentes. Se você for lá no mundo, tem pessoas que não são crentes, só que são pessoas que têm fé. Você vai encontrar, vai conhecer pessoas que nunca leram o Evangelho, mas são pessoas que têm atitudes de fé. A fé não quer dizer, não se encaixa, não está ligada a uma religião. A fé é algo que sobressai, algo que nasce, que brota em nossas vidas em determinadas situações. E aqui eu abro um parênteses, justamente para dizer a respeito dessas situações que muitas vezes nós sempre estamos falando a respeito da fé, sobre viver de fé, andar pela fé. Só que dificilmente você que está vivendo um momento de abundância na sua vida, momentos de alegria, momentos felizes, seu trabalho está uma bênção, você tem um ótimo salário, a sua família está bem, estão todos com saúde, o casamento está uma bênção. Dificilmente você vai ter atitudes de fé no seu dia a dia. Por quê? Porque a sua vida, de certa forma, como eu posso te dizer, você não precisa exercer a fé quando tudo está indo bem. Se o seu emprego está bem, você não tem necessidade de exercer a fé lá no seu trabalho, porque é como diz o ditado, os ventos estão soprando a seu favor. Se a sua família está cheia de saúde, se os seus filhos estão bem, são uma bênção, você não tem por que exercer muitas vezes a fé dentro da sua casa, porque está tudo caminhando bem. Mas quando é que eu provo, quando é que eu exercito a fé do Senhor? A palavra, quando eu observo a palavra, quando eu vejo muitas vezes e aprendo muito nos testemunhos dos irmãos, eu compreendo que eu vou exercitar, eu vou colocar a minha fé em ação. São nos momentos de dificuldades. É na hora da dificuldade que você vai ver quem é um homem e uma mulher de fé. É no momento da escassez, muitas vezes numa hora de tribulação, no momento em que os ventos sopram contrário à sua vida, quando as pessoas olham e dizem, olha, tudo está indo mal, é neste momento que surge uma grande oportunidade na nossa vida, que é a oportunidade de vivermos pela fé, de exercitarmos a fé do Senhor em nossas vidas. Um exemplo desse, para nós olharmos, não ficarmos apenas na minha palavra e olharmos na palavra do Senhor, está lá em 2 Reis capítulo 20, a respeito do rei Ezequias. Eu acho esse testemunho algo forte, muito tremendo. 2 Reis capítulo 20. Rei Ezequias foi um rei, um homem muito usado pelo Senhor, um homem que temia a Deus. E em 2 Reis 20, a palavra do Senhor diz: naqueles dias adoeceu de uma enfermidade mortal. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Irmãos, eu olho para esse caso, se tem um momento que eu posso dizer onde verdadeiramente nós perdemos o chão, onde não é um momento de dificuldade, verdadeiramente é um momento de desespero, é um quadro como esse. Um homem de Deus chega para você e fala: olha, prepara suas coisas porque você vai morrer. Isso não é daqui, não, é certo, é Deus falando com você. Prepara a sua casa porque em dias você vai morrer. Imagina, hoje nós vivemos em épocas onde existem muitos profetas e as pessoas andam sempre atrás dos profetas, procurando uma palavra de bênção, uma palavra de vitória. Imagina você atrás de um profeta e ele vira para você e fala: olha, irmão, que Deus tem para você nessa noite.
Prepara a sua casa, porque Deus vai te recolher. Imagina se eu dou uma palavra dessa. A pessoa se abala, a pessoa que foi ali buscar uma mensagem de vitória, a pessoa perde a alegria, perde o rumo, o sentido da vida. E é nesse momento que surge uma grande oportunidade, que é o momento de exercitar aquele presente que o Senhor nos deu, o momento de exercitar a fé. O verso 2 diz que no momento que Isaías pega aquela mensagem ao rei, ele vira as costas. Talvez Ezequias ele pudesse entrar em desespero, começar a chorar, podia murmurar contra o Senhor, poderia, muitos, será, eu não sei, cada um teria uma atitude, uma forma diferente de se expressar. A palavra diz que ele se virou, então virou Ezequias o rosto para a parede. E o que ele fez? Ele orou ao Senhor. E ele orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. O que é isso? É uma pessoa que se quebrantou completamente na presença do Senhor. Quando ele ouviu aquela sentença de morte, ao invés de ficar desesperado, ao invés de se entregar àquela palavra, não, ele clamou a Deus e se quebrantou diante da presença do Senhor. Por quê? Porque era o que ele podia fazer. Ele falou: poxa, a sentença já me foi dada. Se eu levantar, tentar fazer, correr, não tenho o que fazer. O que eu posso fazer é clamar a Deus. A única forma que eu posso exercer a minha fé neste momento é clamando ao Senhor. Então ele clama ao Senhor. A oração que ele faz é justamente essa: lembrando ao Senhor os seus feitos. E após lembrar, ele se quebranta, ele se humilha, ele se derrama totalmente na presença de Deus. E a palavra no verso 4 diz, é tremenda: antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, Isaías ainda andando ali no seu caminho, indo embora, o Senhor, a palavra diz, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, louvado seja Deus. Eis que te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do teu Senhor. Louvado seja Deus. Pela atitude de Ezequias, pela sua ação de fé, aquela sentença foi mudada imediatamente. Por quê? Porque a fé, ela move o coração de Deus. A fé tem o poder de mover o coração de Deus em seu favor, em favor daquilo que você precisa, em favor da sua necessidade, em favor daquilo que você está buscando. Se existe algo que você deseja e que muitas vezes te parece impossível, irmãos, não desista dos teus sonhos. Nós cantamos aqui agora há pouco a respeito dos sonhos de Deus, que os sonhos de Deus não vão morrer. Por que os sonhos de Deus não vão morrer? Existem muitas pessoas que dizem: quem tem promessa não morre. Não morre? Quem tem promessa morre sim, irmão, porque o homem está fadado a isso. A palavra do Senhor diz que nós estamos fadados justamente isso. Ao homem cabe nascer, cresce. E nós, a palavra do Senhor diz que nós somos como a erva do campo, que hoje floresce e amanhã não está mais ali. Assim é a vida do homem. E tem muitos que abrem a boca: não, mas o homem do que tem promessa não morre. Aí você vai olhar para a vida do irmão: não morre, mas e aí como é que você está vivendo? Eu estou aqui esperando Deus cumprir as suas promessas. Aí você olha, o irmão não faz nada, o irmão não tem uma atitude. Passa dia, pode ir, irmão, já recebeu a sua promessa? Deus vai prover, na hora certa, quando Deus quiser, Deus vai se cumprir. E aí, certo dia,
morte bate na porta, e aí o varão vai chegar lá na glória, pô, mas Senhor, a promessa. Deus vai olhar para nós e vai falar, irmão, coloquei tantas oportunidades na sua vida, o que você fez? Muitas vezes o Senhor nos colocou aqui para ficarmos vivendo uma vida de esperança, esperando o sobrenatural simplesmente operar e agir em nossas vidas. O Senhor nos colocou aqui para, como disse o Robson uma vez, achamos tremendo isso. Nós é que invocamos os milagres de Deus em nossas vidas. O Senhor nos dá esta grandeza, esta fé de invocar e mover o sobrenatural em nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Uma outra característica da fé é justamente que a fé, essa fé que você tem, a fé que o Senhor nos deu, ela não é algo, não é para ser compreendida. Não tente entender como a fé funciona. Não tente você tentar através do raciocínio humano, tentar através da lógica, entender a fé. Existem muitas pessoas que andam desta forma, observando os pregadores, observando os pastores, tentando entender, descobrir uma lógica, uma forma em que a fé funciona. Porque não existe isso, não existe uma forma de compreendermos a fé. O que a palavra nos ensina é a nós vivermos a fé de Deus. Nós precisamos crer, não entender. Crer no quê? Na palavra do Senhor. A palavra profética. A palavra que é lançada sobre as nossas vidas. A palavra que é ministrada ao seu coração. Muitas vezes o pastor está ministrando aqui e é como se algo movesse os nossos corações, como se em nosso interior acendesse uma chama. É a palavra, o Espírito Santo ministrando em nossas vidas, nos mostrando muitas vezes o caminho, mostrando muitas vezes que nós devemos agir, tomar decisões, tomar passos de fé em nossas vidas. Como isso? Eu não sei. Eu sei que a palavra me diz, o Senhor diz que eu posso, então, pela fé, pela palavra do Senhor ministrada, eu dou um passo de fé. Não porque eu entendo, mas porque eu creio na palavra. Eu creio que a palavra vai se cumprir. Eu creio na promessa do Senhor na minha vida. Eu não apenas fico esperando, não fico apenas aguardando, mas eu creio. E porque eu creio, eu tomo atitudes, eu dou passos de fé. Se você for ler lá o livro de Hebreus, nós lemos aqui o primeiro versículo de Hebreus 11. Se você o capítulo inteiro, você vai ver homens e mulheres de fé que receberam uma promessa, que receberam uma palavra e tomaram atitudes e caminharam em direção ao milagre e andaram em direção à sua promessa. E porque eles tiveram fé, porque eles receberam a palavra, creram nela, alimentaram aquela fé e então caminharam na direção do milagre. Não apenas receberam a bênção, a promessa do Senhor, como até hoje são testemunhos de vida para nós. São testemunhos que falam as nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Imagina uma pessoa sistemática, uma pessoa que tudo tem que ter uma forma, tem que ter uma razão, tem que ter um jeito de ser. Você falando de fé para uma pessoa dessa, a pessoa fala, mas tem que ter um jeito, tem que ter uma maneira. Imagina se Noé fosse um homem sistemático. Deus chega para Noé lá no meio do deserto, fala, olha Noé, prepara aí uma arca, porque vai vir um grande dilúvio. Aí Noé olha para um lado, olha para o outro, um homem sistemático. Como vai vir um dilúvio? Deserto, no meio do nada? Mal, né? Não, acho que isso aí não é Deus não. Acho que essa palavra é meio estranha. Porque a fé não é para ser compreendida, irmãos. A fé é para ser vivida. O Senhor falou aquilo a Noé, e Noé creu.
e ele creu e foi lá, começou a cortar as madeiras. As pessoas passavam ali, Noé, o que você está fazendo, Noé? Não, estou construindo uma arca. Ixi, esse homem é doido, construindo uma arca aqui no meio. Que paz, irmão. E dia após dia, as pessoas ali, observando Noé, chamando ele de louco. Mas nada daquilo tirava a visão, tirava a concentração, porque Noé ele não estava preocupado com a lógica, não estava preocupado como é que as coisas iriam suceder, como é que ia acontecer. O Senhor lhe deu uma palavra, ele creu e foi fiel. Aleluia. E a palavra não apenas se cumpriu, como através de Noé Deus perpetuou a humanidade. Hoje nós estamos aqui. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E a fé não apenas não é compreendida, não é para ser compreendida, como a fé também não é simplesmente, ela não acontece simplesmente por aquilo que eu quero, não é pelo que nós simplesmente desejamos. Quando nós vamos buscar algo no Senhor, esse algo ele surge através de um desejo, de uma necessidade, de uma vontade, de um sonho. Muitas vezes aquilo que você está buscando em Deus surgiu num desejo, mas não é o seu desejo que vai fazer o sobrenatural se tornar realidade na sua vida. O que vai fazer, mais uma vez eu repito isso que eu disse no começo, o que vai trazer o sobrenatural é a certeza em seu coração. Logo eu entendo que a fé ela não age simplesmente pelos nossos desejos, mas sim pela certeza que nós temos de que isso vai acontecer. Que aquilo que Deus te prometeu vai se tornar real na sua vida. Que aquilo que você está esperando, aquilo que você está buscando em Deus, vai acontecer, porque você não está simplesmente desejando, isso não é simplesmente uma vontade, mas isso já se tornou algo concreto na sua vida. A fé que há em seu coração catou aquele pequeno sonho, aquele simples desejo e já tornou isso em realidade na sua vida, no seu coração, na sua mente. Pelos olhos da fé, você já não sonha mais, mas com os teus olhos da fé, você olha lá na frente e vê o seu desejo realizado na sua vida. Isso é a fé do Senhor em nossas vidas. Louvado seja Deus. Aqui eu quero tomar emprestado aqui o grande mentor do nosso pastor Gilvan. Ele sempre menciona os testemunhos de George Miller, um grande homem de Deus. Nós já ouvimos diversos testemunhos aqui através do pastor Gilvan. Foi um homem, um avivalista, um homem que andou e viveu pela fé verdadeiramente. O pastor já deu diversos testemunhos, mas eu tive a oportunidade de ler algumas coisas a respeito dele. E um testemunho é que sempre que me falam de George Miller, é um testemunho que marcou a minha vida e que eu nunca me esqueço. Ele diz que ele era um homem que vivia pela fé e um homem de Deus, e era sempre convidado a ministrar, a pregar em cidades, em lugares diferentes. E uma vez ele foi convidado para estar indo ali a Toronto, ministrar uma palavra, e ele naquela época, muitos anos atrás, não tinha avião, as viagens de um continente ao outro, muitas vezes a forma era de navio, de barcos. E ele dentro de um barco, indo para aquele compromisso. No momento, quem dá esse testemunho é o capitão do navio. O capitão diz que ele já estava algumas horas ali na sua cabine. Quando chega ali na cabine dele, um senhor, ele diz, e esse capitão, ele era um cristão, um homem temente a Deus. E ele diz que entra na sua cabine um senhor, George Miller, ele entra ali, eles ainda não se conheciam. E George Miller vai até ele e fala: olha, eu tenho um compromisso em Toronto, eu tenho que estar lá, tal dia, tal hora. E aquele capitão vira para ele, eles estavam no meio do mar e existia ali uma grande neblina que impossibilitava o capitão do navio de acelerar aquela viagem. Então o capitão ele diz para George: olha,
Isso vai ser impossível, seu jovem, porque, olha aí, tem uma grande neblina aqui na frente, sinto, mas a gente não vai conseguir isso. E George Miller, ele vira para aquele capitão e fala: olha, deixa eu te falar uma coisa, meu rapaz, eu já tenho tantos anos de caminhada com o Senhor, e em todos estes anos eu nunca perdi um compromisso com Deus, e não vai ser hoje, porque eu sei a quem eu sirvo. É Ele quem está com o comando desse navio. Não vai ser hoje que eu vou perder um compromisso. E aquele capitão, ele fala que olhou para Jorge Miller e falou: isso é doido. Foi, mas é impossível. E Jorge Miller vira para ele e fala: olha, vamos fazer o seguinte, vamos orar, vamos descer ali na sala de Max, vamos orar ao Senhor. E aquele capitão, ele vira e falou: tá bom, vamos lá, você quer? Vamos orar a Deus. E eles descem, e George Miller faz a oração, e esse capitão dando testemunho, ele diz que uma oração simples, comum, ele faz ali uma oração pedindo que Deus tome o controle, tome o comando e abra aquele tempo, e que ele pudesse chegar no seu compromisso, honrar o seu horário. E quando ele encerra a oração, ele diz amém. Aí o capitão vira e fala: tá, agora eu vou orar. Quando ele diz eu vou orar, George Miller, ele põe a mão no seu ombro e fala: olha, não precisa mais orar. E ele olha assim espantado para George Miller e fala: olha, primeiro, que você não crê no que você vai pedir. Segundo, que eu tenho certeza que eu já recebi aquilo que eu pedi. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma lição tremenda, maravilhosa. Ele fica assustado com as palavras de George Miller. Ele diz que quando ele chega novamente na cabine, toda aquela neblina havia se dissipado. Ele pôde acelerar o navio. E Jorge, ele chegou no horário certo, honrando o seu compromisso. Nós vemos o que é viver pela fé. Crer, ter esta certeza de fé em nossos corações. Louvado e engrandecido seja o Senhor Jesus. Essa fé que nós falamos, que nós sempre buscamos adquirir, buscamos exercitar, desenvolver em nossas vidas. Eu creio que ela não apenas é um presente de Jesus, porque a palavra diz que o Senhor Jesus é que é o autor e o consumador da nossa fé. Então eu creio que a nossa fé é um presente de Deus em nossas vidas. Mas, embora isso venha do Senhor Jesus Cristo, eu entendo, eu pude observar através até mesmo desta palavra que nós lemos, que a presença de Jesus na nossa vida, ela pode ser a garantia do poder de Deus por você, através de você, em você. O Senhor Jesus Cristo em nossas vidas é essa garantia que nós precisamos. Como é que eu sei que eu sou capaz de viver no poder de Deus? Você crê em Cristo Jesus? Você crê verdadeiramente que Ele morreu pela sua vida? Você entregou os seus caminhos, você o aceitou? Então não tem por que duvidar. Porque a garantia que nós precisamos do poder de Deus em nossas vidas é justamente a nossa fé em Cristo Jesus. Porque o poder que nós precisamos está nele. O poder está nele, através dele, unicamente nele que nós podemos viver, experimentar, provar verdadeiramente o poder de Deus em nossas vidas. É unicamente em Cristo Jesus. Cristo nos disse: todo o poder, toda a autoridade me foi dada. Aí ele vira para os seus discípulos e diz: eis que vos dou poder, autoridade. Jesus Cristo enviou, e quando ele enviou, a palavra é clara, não diz apenas uma palavra àqueles homens, mas aquela palavra se estende a toda a tua igreja, a todo o teu povo, todos aqueles que um dia ousaram crer, todos aqueles que um dia o receberam em sua vida. Esta palavra está sobre as nossas vidas. O poder de Deus, a autoridade de Jesus Cristo Jesus. Por isso que quando nós oramos, nós não oramos em nome da igreja, a casa de Deus, porque a igreja, a casa de Deus é apenas uma placa.
é uma denominação, uma identidade nossa neste bairro, mas eu não oro, a minha fé não está na casa de Deus, a minha fé não está na Assembleia de Deus, a nossa fé está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. É nele, através dele, unicamente através dele, que o poder de Deus opera em nossas vidas. Por isso que tudo que nós fazemos, tudo que nós oramos, que nós pedimos, tudo que nós buscamos é em nome dele, tudo que nós procuramos é através dele, é por ele que nós tomamos atitudes de fé em nossas vidas. Mas ainda que um poder de Deus opere através de Cristo, a presença de Jesus em nossas vidas não significa a garantia do milagre. Muito bem, graças a Deus. A presença de Jesus tem poder, sim, mas louvado seja Deus, não é simplesmente a presença de Cristo que vai manifestar o milagre, o sobrenatural em nossas vidas. Para você entender isso, Aleluia. Para que possamos entender o que eu estou falando, eu vou te convidar a abrir sua Bíblia em Romanos 8. Glória a Deus. Para entender o que eu estou falando, te convido a abrir sua Bíblia em Romanos 8. Romanos capítulo 8, apenas o verso 30, a palavra do Senhor diz: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Louvado seja Deus. E desta palavra, desse versículo, eu quero extrair uma palavra: justificou, porque em Cristo Jesus nós somos justificados. Aí quando eu olho a palavra do Senhor em Hebreus 10, 38, a palavra do Senhor nos diz justamente que o justo, que justo? O justo do Senhor, aquele que foi justificado em Cristo Jesus, o justo viverá pela fé. Então eu entendo que o poder de Deus, aquilo que eu preciso, aquilo que eu busco, onde está tudo isso? Está em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Você crê que o seu milagre está em Jesus? Amém. Glória a Deus por isso. Você crê que Cristo Jesus está neste lugar? Amém. Porque a palavra do Senhor diz que aonde houver 2 ou mais unidos em teu nome, ali estarei presente. Você crê que Cristo está neste lugar? Amém. Agora então eu vou te fazer uma pergunta. Se você crê que o que você precisa está em Jesus, se você tem certeza que Jesus está aqui, então por que você ainda não recebeu o seu milagre nesta noite? Então por que você ainda não está de posse daquilo que você está buscando em Deus? A palavra que nós lemos aqui no começo, ela diz algo extraordinário. A palavra diz que Jesus Cristo ele estava caminhando, mas não estava caminhando num lugar como este. Hoje nós, louvado seja Deus pela sua vida, eu posso ver várias pessoas, mas a palavra diz que Jesus Cristo estava no meio de uma grande multidão. Eu imagino, nós que somos paulistas, crescemos, vivemos numa cidade como São Paulo, acredito que quando nós falamos em multidão, um exemplo que nos vem à mente, Estação da Sé, 6 horas da tarde, quem quer entrar no metrô sabe que é uma multidão.
Você andar no meio da 25 de março, em pleno fim de ano, você sabe o que é enfrentar uma multidão. Então é isso que eu entendo, que eu compreendo quando a palavra diz que Jesus Cristo andava no meio de uma multidão. E quando Cristo estava no meio de uma multidão, de repente ele vira e diz: alguém me tocou. Por que Jesus Cristo diz? De tal maneira que os seus discípulos olham e falam: ah, Senhor, todos estão te tocando. Tem uma multidão ao seu redor, todos te apertam, tocam no Senhor. E Jesus diz: alguém me tocou porque de mim saiu o poder. Então eu entendo que eu preciso estar nele, o que eu busco está nele, mas o fato dele estar na minha presença não significa que eu já estou de posse daquilo que eu estou buscando, porque o que vai me dar posse daquilo que eu estou buscando no Senhor é a fé, é a certeza que Ele é capaz de operar o milagre que eu necessito, é a certeza que nele eu vou tomar posse, que eu vou viver o milagre do Senhor na minha vida. A palavra diz que aquela mulher, ela não estava ali, mas ela ouviu falar que Jesus Cristo estava passando. E quando ela ouve falar, a palavra diz que em seu coração ela creu, ela teve certeza, e ela diz que se eu somente tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curada. E assim se cumpriu. Ela simplesmente tocou, e a palavra diz que imediatamente o próprio Senhor Jesus Cristo testifica: de mim saiu poder. Quando nós cremos, o Senhor Ele está neste lugar. Se você crer, você viverá, você verá o milagre do Senhor na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Por isso que muitas vezes nós vemos pessoas que vivem anos na casa do Senhor, pessoas que passam a vida inteira dentro da igreja, e muitas vezes você olha para a pessoa e você fala: poxa, mas como pode? Tantos anos ali, e até hoje essa pessoa ainda está ali. Será que Deus não se agrada dela? Será que Deus não está ouvindo? Muitas vezes o que está nos impedindo de tomar posse é justamente a fé em nossos corações. A palavra conta que Jesus Cristo estava passando num outro momento, num outro lugar, mas da mesma forma, no meio de uma multidão. E todos diziam: olha, Jesus está passando, o Messias está aqui. E diz que ali no meio do caminho, jogado, deitado à beira da estrada, tinha um homem cego. E aquele homem vê aquele burburinho, aquela multidão, e ele diz: o que está acontecendo? E dizem: olha, Jesus está passando aqui. E quando aquele homem ouve aquilo, a palavra diz que imediatamente ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitas pessoas estavam ao redor de Jesus, mas no meio daquela multidão, Jesus Cristo ouve apenas uma voz. No meio daquele povo que andava ao seu lado, que o apalpava, que o tocava, Jesus, ele escuta um clamor destacando no meio daquela multidão. Não era o timbre daquele homem, não era a altura da sua voz, não era a sua necessidade. A fé daquele homem tocou no coração de Jesus. A fé daquele homem parou a caminhada, os passos de Jesus, tanto que Jesus para e diz: trazei este homem até mim. Louvado seja Deus. E aqui eu entendo então um ponto fundamental nas nossas vidas. Se a presença de Jesus neste lugar, simplesmente a sua presença aqui, ela não é capaz de operar um milagre na sua vida,
Então, o que significa a presença de Deus neste lugar? Quando alguém vira para você num culto como esse, quando você chega aqui e você ouve o pastor falar, não, porque a palavra diz que onde houver 2 ou mais reunidos, em meu nome ali eu estarei presente. O que isso significa na sua vida? O que isso significou na vida daquele cego? Na vida daquela mulher que ouviu que Jesus estava vivo? Significa uma oportunidade. Glória a Deus. Jesus Cristo está aqui. E hoje você tem uma oportunidade de viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Jesus Cristo está aqui. A palavra do Senhor nos diz muitos nomes: Deus maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mas tem um versículo que olha para Jesus e diz: Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se faz presente conosco em nossas vidas. Ele está presente aqui nesta noite. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está aqui, igreja. E Ele não é apenas mais um membro desta casa. Ele não é apenas mais um telespectador desta reunião. Ele é Senhor e Deus sobre as nossas vidas. Ele deseja ser entronizado em nossos corações. Ele deseja operar em nossas vidas. Tudo aquilo que você tem buscado, tudo aquilo que você tem pedido, o Senhor está aqui hoje. E Ele está pronto a operar o sobrenatural em sua vida. Então aproveite esta oportunidade. Não deixe para amanhã. O dia que se chama hoje, o Senhor te dá a oportunidade de viver o sobrenatural de Deus. Aleluias, glórias ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Santo, santo, santo. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Um segundo ponto, nós já falamos aqui que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos proporciona oportunidades na sua presença. Um segundo ponto, quando Jesus está andando em nosso caminho, está na nossa presença, quando nós tocamos neles, quando nós provamos do seu poder, a fé que há em nossos corações, esta fé, ela tem um objetivo. Não está em nossos corações apenas para nos presentear, nos galardoar, simplesmente para nos dar aquilo que nós necessitamos. A fé que Deus te deu, ela tem um objetivo, porque através da fé que há em seu coração, é que você vai glorificar a Deus, e não apenas glorificar a Ele, mas vai tornar o nome de Jesus conhecido na sua vida. Aleluia! Aquele cego que estava jogado ali à beira do caminho, até um dia atrás, ele era conhecido apenas como cego na beira do caminho, mas um homem desprezado, um mendigo que dependia ali dos favores dos homens. Mas depois de cruzar com Jesus, depois de viver e receber o milagre de Jesus, aquele homem já não era mais apenas um cego, mas o nome dele, a vida dele, deixou de ser uma vida de miséria, uma vida jogada à beira do caminho, para glorificar o nome do Senhor. Todos aqueles que olharam para ele poderiam olhar e dizer: mas não é este aquele homem cego que viveu anos à beira do caminho? Como pode aquele cego agora estar aqui? E ele poderia então encher a boca e dizer: eu era cego, mas hoje eu vejo, porque Jesus Cristo me curou. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus.
o Senhor, Ele tem e Ele quer fazer muitos milagres na sua vida. Mas entenda isso, igreja. Os milagres que Deus vai operar na sua vida não é simplesmente para suprir as nossas necessidades, não é simplesmente para nos arrancar do sufoco e nos colocar na abundância. Não, os milagres de Deus na sua vida vão glorificar o nome de Jesus. E lá no seu lar, no meio da sua família, os seus parentes, todos aqueles que até ontem não acreditavam nele, todos aqueles que até ontem não entendiam a sua fé, vão olhar para você e vão dizer: o seu Deus é verdadeiro, o seu Deus é real, o seu Deus é um Deus de milagre. Aleluia, glória a Deus. As pessoas vão ver Deus vivo, verdadeiro na sua vida. E isto não vai apenas glorificar a Ele, mas isso, você vai se tornar um testemunho vivo de Cristo na terra. Como eu disse no começo, nós não fomos chamados para ser ou nos encaixarmos numa mera religião. Nós fomos chamados para viver e testemunhar a vida de Cristo nesta terra. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias, glórias a Ti, Jesus. Glória a Deus. E para encerrar aqui, as últimas características que nós podemos aprender desta fé tão extraordinária que Deus já nos deu. Tenha esta certeza, igreja. Há fé no seu coração. Aleluia. O que você precisa, não importa, talvez você olhe a sua necessidade, você olha a sua mulher, você fala: não, mas o que eu preciso é muito grande. A fé que você tem já é o suficiente. E esta fé, ela é suficiente, ela é poderosa e ela é capaz de arrancar e quebrar todas as cadeias da sua vida. Tudo aquilo que até hoje, tudo aquilo que até agora te separou do seu milagre, tudo aquilo que até neste momento te impediu de tomar posse da promessa de Deus, tudo aquilo que até hoje fazia você olhar e achar impossível, a fé é capaz de quebrar todas estas cadeias. Louvado seja Deus. Porque quando esta fé genuína, ela entra em nossos corações e ela começa a trabalhar na nossa vida. Através de uma mensagem, o pastor está pregando e a fé, ela está remoendo ali no seu coração. O grupo está louvando aqui e através da letra da canção, esta fé, ela está movimentando o seu interior. E este mover, este agir, este operar da fé, esse crescer, desenvolver da fé em nossas vidas, quando isso começa a operar, a nascer, a crescer em nós, automaticamente Ele tira de nossas vidas todas essas cadeias, todas estas barreiras, todos esses impedimentos. E o primeiro impedimento, a primeira cadeia que é quebrada, automaticamente é a incredulidade. Porque é impossível, é completamente impossível você manter, alimentar a fé e ao mesmo tempo a incredulidade. As duas coisas não podem habitar na sua vida. Ou você é um homem de fé, uma mulher de fé, ou você é uma pessoa que vai viver uma vida na incredulidade. Porque essas duas coisas são como aquela lei da física. Eu não entendo muito de física, mas
Acredito que todos um dia já ouviram falar a respeito da física, que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então você imagina como a fé é um corpo sobrenatural que Deus nos dá. E a incredulidade é o corpo que já existe ali dentro do homem carnal. Quando Deus coloca a fé na sua vida, automaticamente a incredulidade ela tem que sair, porque os dois corpos não podem habitar dentro de você ao mesmo tempo. Louvado seja Deus. Para nós entendermos melhor, eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago. Eu já estou encerrando. Tiago capítulo 1, verso 6. A palavra do Senhor diz: peça, porém com fé, em nada duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. A palavra do Senhor diz que aquele que duvida é como aquele homem que tem o seu coração como as ondas do mar. Um dia ela dá um passo para frente, outro dia ela volta para trás. E ele vive dia após dia, um passo para frente, um passo para trás. E você olha e aquela pessoa nunca sai do mesmo lugar. Por quê? Porque ele ainda está vivendo na dúvida. Ele ainda não gerou dentro de si uma fé constante, uma fé genuína, uma fé que verdadeiramente possa levar a ele a verdadeiramente dar passos para frente, passos de fé. Enquanto existir a dúvida em nossos corações, você sempre viverá como aquele homem que é semelhante à onda do mar. E o verso 7 ainda diz: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Não tem como, porque para nós alcançarmos algo do Senhor é necessário que a fé brote em nossos corações. E quando você alimentar a fé de Deus na sua vida, você não vai precisar nem se preocupar com aquela dúvida antiga. Porque quando você começar a alimentar a sua fé, não vai ser você, mas vai ser a sua fé que vai tirar toda a dúvida, todo o medo, toda a incredulidade do seu coração. Louvado seja Deus. Segundo ponto, que esta fé é capaz de produzir na sua vida. Quando você alimenta esta fé, quando você já não tem mais aquelas dúvidas, mas começa a caminhar uma fé constante, uma fé genuína. A segunda coisa que a fé produz na sua vida, que ela vai produzir em você, são os resultados. Glória a Deus. A segunda cadeia, a segunda barreira que vai ser totalmente quebrada na sua vida, são aquelas faltas de resultados. Quando muitas vezes você ficava se lamentando, murmurando, chorando nos cantos, mas acontece na vida do irmão A. Eu estou vendo Deus fazer na vida do irmão B, mas nunca chega a minha hora, nunca acontece na minha vida. Isso não é para mim, irmãos. Quando a fé verdadeiramente for fortificada e instalada no seu coração, toda falta de resultado vai cair por terra, porque você vai começar a viver os milagres de Deus na sua vida. Você vai começar a ver o sobrenatural se tornando verdadeiro, real na sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Não importa o que você esteja vivendo, não importa a circunstância, onde você está, quando você tem fé, as coisas acontecem, o sobrenatural se torna real. Louvado seja Deus. Se tem um exemplo maravilhoso disso na Bíblia, é a vida de José. Um sonhador, um jovem sonhador, mas um jovem de fé. Um jovem que cria, um jovem que um dia teve um sonho, não um sonho de barriga cheia como eu
8 pedaços de pizza, que nem o Ricardo come, misericórdia. Deitou de barriga cheia e depois sonhou e nem sabia o significado daquele sonho, não. Ele teve como uma visão. Deus falou com ele nos sonhos. Deus lhe deu promessas. Deus falou grandes coisas que ia fazer na vida daquele jovem. E ele não apenas sabia que aquilo era um sonho, uma visão, uma promessa de Deus na vida dele, como ele creu, ele tomou posse daquilo. Dia após dia, ele se levantava, esperando, sonhando, imaginando o dia que tudo aquilo começaria a acontecer na sua vida. Mas aí a palavra diz que, num belo dia, não foi Satanás que saiu do inferno, não foi os demônios, seus próprios irmãos. Sua família começa a se levantar contra ele, jogam ele no fundo de um poço, numa cisterna. E algumas pessoas dizem que quando nós estamos no mais fundo do buraco, só tem um lugar para nós olharmos, que é para cima, o alto, da onde nos vem o nosso socorro. José podia estar no mais fundo do abismo, mas aquele buraco não foi capaz de arrancar os sonhos, nem a fé daquele jovem. Tiraram José do buraco, venderam como escravo, foi tratado como escravo, humilhado, levado para uma terra estrangeira, vendido para um povo estranho, colocado como servo. Mas nada disso apagou as promessas, os sonhos de Deus na vida daquele jovem. Ele continuou firme, continuou fiel, crendo nos sonhos, nas promessas de Deus. Mas não era suficiente ser escravo. Mesmo na escravidão, ele ainda é preso. Como pode? Imagina isso, um escravo. O cara não é escravo, mano. Ainda um escravo sendo preso. Meu Deus do céu. É o buraco do buraco. É como se estivesse cavando um abismo. Já não é o suficiente você ser escravo, ainda pega o escravo e leva o escravo preso. Mas dizem que na cadeia, aquele escravo preso se tornou uma referência dentro daquele lugar. Porque ele continuava fiel, crendo, esperando que uns dias o sonho de Deus tornaria realidade na sua vida. E a palavra diz, nós sabemos que um dia Deus mudou totalmente a história, a sorte daquele homem. Aquele homem que passou por muitas dificuldades, sem nunca duvidar, sem nunca perder a fé, foi colocado como o segundo do maior reino então, da atualidade do Egito, segundo o homem mais poderoso da terra na sua época, homem ao qual Deus usou, não apenas para fazer grandes coisas no Egito, mas para suprir a necessidade de toda a terra numa época de fome e escassez. Por quê? Porque ele nunca duvidou da promessa, dos sonhos, mas permaneceu sempre crendo. Então entenda que não importa o que você está passando, não importa o que você está vendo, se você continuar alimentando a sua fé, se você permanecer firme, crendo na palavra do Senhor, na promessa, naquilo que você está buscando, as coisas podem estar tudo apontando ao contrário, podem estar todos indo ao contrário, mas os resultados, as coisas vão começar a acontecer na sua vida, porque não é a realidade que vai dizer a sua história, não é a realidade deste mundo que vai dizer a sua história. O que vai escrever a sua história é a fé que você tem. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E aqui eu já quero convidar o grupo de louvor para já estar se preparando aqui para nós cantarmos, enquanto eu falo a respeito do nosso terceiro e último ponto. É que Deus, Ele nos dá, através da fé dos milagres, a oportunidade de se tornarmos referências do Senhor nesta terra.
livro de Hebreus, e aqui eu vou encerrar nesta parte. Hebreus, capítulo 13. Hebreus 13, verso 7, a palavra do Senhor diz: lembrai-vos dos vossos guias. Outras traduções dizem dos vossos pastores, dos vossos mestres, dos vossos mentores. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então Deus não apenas coloca nas nossas vidas, não apenas nos dá a cada um de nós referências de fé para nós podermos olhar e aprender através dessas pessoas, mas também para que um dia você se torne um referencial de fé do Senhor nesta terra. Como isso? Como diz aqui, observando os nossos mentores, os nossos líderes, observando e imitando. O próprio apóstolo Paulo diz: sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E o que é que nós observamos? O que é que nós imitamos? A maneira de falar? Porque o irmão fala bonito, eu vou falar que nem o irmão agora, vou tentar pregar que nem um pastor. Não vou conseguir nunca, irmãos. Na maneira de vestir? Não. Mas é a fé. Aquela fé genuína e verdadeira. Isso sim, observe. E se você ver, encontrar isso em alguém, imite. Porque é bênção de Deus. Você não apenas vai crescer em fé, como você um dia se tornará um referencial de fé nesta terra, para a honra e glória do Senhor Jesus. Receba esta palavra, igreja. Que verdadeiramente nós possamos aprender e viver a fé, o poder de Deus em nossas vidas. Amém?